O ano útil de 2023 está acabando e o Internacional não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2024. Busca avanços de negociações no mercado para poder trazer reforços para a próxima temporada, enquanto vê alguns nomes terem um afastamento nas negociações. Um deles é Lucas Alario, que cada vez mais se aproxima do River Plate e deixa de ser um plano B para o ataque do Internacional. A gente fala também sobre Robert Renan, que teve um atraso no acerto com a direção colorada, mas ainda assim desperta um otimismo nos bastidores. Um clube carioca fecha com um zagueiro que despertou o interesse do Internacional ao longo desta janela de transferências. A gente fala também sobre um volante experiente, multicampeão, que entra na pauta do Inter a partir do momento em que rescinde o seu contrato na Europa. Falamos sobre Matias Rojas, meia paraguaio do Corinthians, que também pode ser pauta colorada ao longo dos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa sexta-feira, tá? Muitas negociações, mas poucas conclusões. O Inter deverá mesmo fechar a temporada de 2023, o ano de 2023, sem nenhum anúncio nessa janela de transferências, pensando na temporada de 2024. Algumas negociações estão ficando cada vez mais distantes do Internacional. E uma delas é a de Lucas Alario, que é verdade, uma negociação que a direção colorada deixou de stand-by ao longo dos últimos dias, principalmente pelo foco que existe na tentativa de contratar Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt, que está emprestado ao Werder Bremen. O Lucas Alario, que está lesionado desde o mês de maio, está se aproximando do River Plate. Nesta sexta-feira, uma foto que vazou acabou repercutindo e demonstrando o quão próximo Lucas Alario e River Plate estão neste momento. Lucas Alario está aproveitando suas férias em Punta del Oeste, praia do Uruguai. E os dirigentes do River Plate estão, adivinham aonde? Em Punta del Oeste, praia do Uruguai. O Sebastián Sur, repórter, setorista de River Plate, lá da Argentina, vem trazendo a informação de uma aproximação entre as duas partes, Lucas Alario e River Plate. E até pelo passado do Lucas Alario, que teve uma passagem muito boa no River Plate, onde ele despontou para o futebol sul-americano, é bem possível que essa negociação lá feche nos últimos dias. E dessa forma, o Inter perca aquele que é o plano B, caso o assunto Borré não caminhe na Alemanha. O Lucas Alario já começa a achar outro destino para ele nos últimos dias e isso pode evoluir a partir da entrada do ano de 2024, tá? Enquanto o Lucas Alario se aproxima do River Plate, a gente tem uma negociação que eu não digo que está esfriando, mas ela está paralisada, que é a do Robert Renan, zagueiro de 20 anos do Zenit da Rússia, que viria pelo contrato de 1 ano de empréstimo, tá? O Inter está tentando negociar com o Zenit uma bonificação caso o Robert Renan seja vendido enquanto estivesse emprestado ao Internacional, já que o vínculo de uma temporada do Robert Renan com o Inter teria uma cláusula para, caso alguma equipe da Europa fizesse uma proposta pelo jogador, o Inter seria obrigado a liberar o atleta automaticamente. O Inter quer uma compensação financeira com isso e tenta negociar com a equipe russa isso, o que travou o negócio. De qualquer maneira, no bastidor, a direção do Inter se mostra otimista em relação ao desfecho positivo com o Robert Renan. Talvez de todos aqueles jogadores que estejam na mira do Internacional, esse seja o que desperta o otimismo público maior da parte dos dirigentes do Inter. Então é esperar. Dificilmente uma negociação que vai ser anunciada no ano de 2023. Provavelmente vai ficar para o início de 2024. E pelo fato também do Zenit querer de alguma forma que essa negociação ela caminhe, o Robert Renan não rendeu lá na Rússia, teve alguns problemas de adaptação, é possível que no fim das contas o Inter forçando consiga levar essa cláusula e essa bonificação, caso o jogador saia, o que seria bem importante para o negócio, tá? O próximo assunto é um jogador que começa a entrar na pauta colorada a partir de agora, já que está rescindindo o seu vínculo com o atual clube na Europa. E eu falo do volante Fernando. Ele tem 36 anos de idade, atualmente joga pelo Sevilha da Espanha, teve passagens por Porto, passagens também pelo Manchester City, surgiu no Vila Nova de Goiás e agora ele está rescindindo o seu contrato com o Sevilha. E o objetivo do Fernando a partir de agora é
vir para o futebol brasileiro, atuar no futebol brasileiro para encaminhar o encerramento da sua carreira. E a partir disso, ele entra na pauta de diversos clubes brasileiros. O Internacional, na temporada passada, tentou a contratação do volante Fernando ainda junto ao Sevilha, mas os altos valores assustaram naquele momento também porque não era a prioridade do jogador sair do futebol europeu e voltar para o futebol brasileiro, o que mudou a partir de agora. Com a rescisão contratual de Fernando, ele se torna um jogador viável e entra também na pauta de observação do Departamento de Futebol do Internacional, que não prioriza neste momento a contratação de um volante da característica de Fernando, mas como um negócio de ocasião pode, a partir dos próximos dias, evoluir. Fernando deverá ser um nome especulado e um nome sondado por várias equipes do futebol brasileiro, e o Inter é um clube que pode entrar nesta concorrência do jogador a partir dessa viabilidade da rescisão contratual dele junto ao Sevilha, tá? Além de Fernando, a gente fala sobre Everton Ribeiro, outro jogador que também está na pauta do Internacional, que não decidiu ainda o seu futuro junto ao Flamengo. Ele havia dado o deadline dessa sexta-feira para decidir se renova o contrato ou não renova com a equipe carioca e até o momento não veio nenhuma informação, nenhuma confirmação de uma ampliação contratual do Everton Ribeiro. A partir disso, ele entra definitivamente na pauta do Internacional, já que o contrato dele se encerra na segunda-feira com o Flamengo na virada do ano. Lembrando, é um jogador que já despertou o interesse da direção colorada em outros momentos e que também desperta o interesse de Cruzeiro e de Corinthians. Uma concorrência que o Internacional vai entrar com esses dois clubes pelo Everton Ribeiro, que, através também de confirmações que obtive da direção, está na pauta do Inter e é um jogador que pode evoluir uma conversa com a direção colorada a partir dos próximos dias, tá? Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre outro jogador que está na pauta colorada, que é Matias Rojas, meia paraguaio que tem 28 anos de idade e que saiu do Racing, terminou seu contrato com o Racing, encerrou seu contrato com o Racing e fechou com o Corinthians nessa temporada de 2023. E agora está de saída do Corinthians. A informação que vem de São Paulo, inclusive, é que o Corinthians estaria disposto a pagar metade do salário desse jogador. E como o Inter já demonstrou também interesse no Rojas o ano passado, é um jogador que agrada ao técnico Eduardo Cudê, ele está na pauta do Internacional. Gravei um vídeo falando sobre isso na tarde dessa sexta-feira e reagindo a lances de Matias Rojas, um jogador que chuta muito bem de longe, tem uma versatilidade na armação e faz uma função muito parecida com a do Maurício no time titular do Internacional. Só clicar nesse vídeo aqui para assistir e ter mais detalhes sobre Matias Rojas, jogador do Corinthians que está interessando ao Inter, tá? Por último, uma negociação fechada no futebol brasileiro que tem um pouco de impacto no Internacional, porque o Inter demonstrou interesse nesse jogador em outro momento, que é o zagueiro João Vitor, tá? João Vitor é um zagueiro que foi vendido pelo Corinthians ao Benfica por 8 milhões de euros e, inclusive, foi afastado por indisciplina do Benfica, não se deu bem por lá, e o Benfica queria negociar o jogador. O Inter demonstrou interesse no início da janela, mas queria trazer o João Vitor por empréstimo, o Benfica não aceitou, só aceitou vender, e agora achou o clube para comprar o João Vitor, tá? Que é o Vasco da Gama. O Vasco da Gama está pagando 6 milhões de euros pelo zagueiro brasileiro, tá? Pelo zagueiro do Benfica. Existem ainda gatilhos que podem levar esta negociação para 8 milhões de euros, mas o Benfica se despacha de alguma maneira do João Vitor, jogador que teve alguns problemas por lá, e o destino é o Vasco da Gama. As conversas com o Internacional, elas não evoluíram de maneira nenhuma, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Fim de semana tem jogos da NBA e tem jogos também da NFL, a partir de sábado e domingo, para você apostar. E usando o cupom ADUPLA, você ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá? Fica aí a dica, joga lá na KTO, ADUPLA, 20% de bônus no teu primeiro depósito, beleza? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!